Olá, você que está acompanhando a programação da rede MLC. Hoje eu estou com ele, Dr. Jean Carlos Silva, cirurgião pélvico com especialização em cirurgia robótica e laparoscópica pelo Hospital Albert Einstein, professor da UEA, doutorando em câncer ginecológico pela Unifesp, e vamos falar de endometriose, essa doença que causa dor, infertilidade, é um sofrimento para a mulher que é acometida com essa patologia. Vamos conversar sobre ela, vamos falar sobre como, se existe prevenção, quais são os cuidados. Ele está aqui, sabe tudo sobre o assunto e vai falar com a gente sobre isso. Tudo bom, doutor Jean? Oi, Márcia, prazer enorme, viu? Obrigado pela lembrança, pelo convite também. Já se conhece há um tempo aí. Foi esse homem que tirou meu útero. Eu não posso deixar de falar isso. Se eu tivesse 2 úteros para tirar, eu tirava os 2 com ele. Tá? Só para dizer. E o ovário que ficou, que torceu, ele ia tirar também, mas estava viajando. Eu ainda liguei e falei, doutor Jean, o senhor tá onde? Eu ainda liguei assim, internada, lá no Hospital Adventista. Oi, doutor Jean, o senhor tá onde? Oi, Márcia, tô em São Paulo, tudo bem? Eu torci um ovário, o senhor consegue vir aqui tirar para mim? Tudo bem, nada, né? Tudo bem, nada. Tava lá morrendo de dor, doutor Carlos Eduardo, que tirou meu ovário. Obrigada, viu, doutor Carlos Eduardo? Mas eu digo isso, gente, porque eu sou uma mulher de muita sorte. Eu tenho médicos maravilhosos que cruzam o meu caminho, e o doutor Jean Carlos é um desses médicos, né? O Robson também tem um carinho enorme por ele, que foi... O meu marido ficou aqui no pós-operatório também, a gente conversou muito com ele depois. Época de pandemia, verdade. Todo mundo trancado, a gente fez consulta pelo celular, e esse é o doutor Jean Carlos. Doutor Jean, e essa endometriose? Hoje é um carro-chefe assim no consultório, sabe? Aumentou muito assim. De formação, minha formação de origem é cirurgia oncológica, mas eu me dediquei assim 100% para cirurgia pélvica. Certo. Hoje. Então, dentro da cirurgia pélvica inclui basicamente as patologias ginecológicas, né? A gente tem uns exemplos aqui mais ou menos do que é o útero e tudo que roda em torno dele, doença maligna e benigna. Uhum. Hoje costuma-se falar que é tipo o câncer que não é... o câncer que não é maligno, como eu costumo falar no consultório, não mata, mas maltrata, né? Porque ele traz assim uma carga bem pesada de, como você comentou no início, infertilidade e dor. Essa é a nuvem que paira na cabeça das pacientes quando ouvem sobre endometriose. E a maioria também é superestimado. Se pegar hoje, a gente tem uma estimativa de mais ou menos 10% da população mundial. Eu faço uma conta rápida aqui, ó. Amazonas, porque Amazonas é diferente do resto do Brasil porque a capital é muito forte e o interior é muito fraco do ponto de vista de estrutura hospitalar, né? Parte médica. Tudo que acontece no interior vai chegar na capital. Então, você tem um número na capital e, basicamente, ele reflete tudo o que está acontecendo no estado todo. Diferente de outros locais que se divide. Né? Como São Paulo, tu tem Campinas, tu tem São José. Então, o cara trata por lá e lá fica, né? Nós moramos no estado que é o maior estado em extensão territorial do país e, consequentemente, o interior ele é longe do polo econômico deste estado, que é a capital. Nós estamos falando de Manaus, com 61 municípios entrecortados por rios, tem que chegar de voadeira. Quando está na baixa do rio, você tem que tentar ir andando. Não chega de voadeira, não chega de carro porque está alagado, porque está barro molhado e tudo. Ou seja, é surreal, tudo é diferente do Amazonas. Tudo é diferente, mas sofrido para chegar aí. Tem a realidade suja, a realidade privada, né? Mas, enfim, sobre a endometriose, o que acontece? Tudo concentra aqui. Você pegar, eu não lembro de cabeça, mas tem mais de 4 milhões, eu acho, o estado, né? Sim. Eu acho que Manaus... 2 milhões na capital, 2 milhões e pouco, 2 milhões e meio na capital. Vamos arredondar, 4 milhões de pessoas no estado. Metade é mulher, mais ou menos. Arredondando aqui, 2 milhões. E nessa faixa que a gente diagnostica, que a gente chama de faixa produtiva da mulher, mais ou menos ali, entre os 15 e 16 anos até uns 45, 50, em relação por conta da menopausa, tu pega metade ainda. Então, tô falando de 1 milhão, 10%, 100 mil mulheres. Então, é muita gente, né? É muita gente. Então, você pegar hoje... 10 mulheres sofrem com endometriose. Então, assim, não obrigatoriamente essas 100 mil, digamos, essa uma a cada 10, elas vão precisar operar, vão precisar de um tratamento, vão ter algum diagnóstico por conta disso. Então, é importante também desmistificar que tá com endometriose vai ser a vida de sofrimento. Não, é porque quem chega é o paciente que já tem muito sintoma, que bateu naquela coisa de ir em várias consultas, foi uma consulta, não foi diagnosticada,
menosprezaram, a gente ouviu o tempo todo isso. Estava comentando contigo do GAPEAN, do grupo de apoio, que são Sim. pacientes que sofreram já muito, então se uniram para reivindicar direitos, lutar para tentar encontrar quem são os médicos habilitados, fisioterapeuta, nutricionista e tal. Tu conversa com elas, a jornada é assim, isso é coisa de mulher, essa dor é psicológica, Nossa. sabe? São coisas assim que é um tiro para uma mulher. Infertilidade, né? Não, você se sente enfraquecida. Porque eu tirei o útero, eu tinha adenomiose. E descobri que eu tinha adenomiose quando eu estava fazendo a investigação do mioma. Eu tirei o útero por causa do mioma. Eu tinha um mioma grande, enorme, do tamanho do útero, inclusive. Eu tenho uma foto, quem quiser falar comigo que eu mostro, que o doutor Jean tirou. O útero é assim, o mioma do lado, assim, eu estava assim, ó, batendo, dando soquinho, né? Um na mão do outro. E eu descobri que eu tinha adenomiose. Isso aqui é o útero, aqui tem várias patologias desse útero. Adenomiose são os riscos que tem no endométrio, que é essa parede. A parede é o músculo, né, doutor Jean? E aí, quando forma o endométrio, o sangue infiltra na parede muscular e dá umas dores assim. Aí eu pegava as coleguinhas menstruada, quando eu menstruava, uma dor assim, e doía o quadril, assim, parecia que eu estava parindo, suando frio, porque a pessoa, quando tem uma dor muito forte, ela sua frio e fica pálida. E as minhas amigas, gente, que frescura, Márcia. Eu nem dói. Menstruação não é doença. Menstruação não é doença. Menstruação é doença, sim, quando ela vem agregada a outros sintomas patológicos que te tiram a qualidade de vida. Porque eu ficava 7 dias inútil e tendo que trabalhar, tendo que malhar, porque eu me achava preguiçosa, eu achava as pernas doíam, eu dizia, isso é frescura, todo mundo menstrua, eu não vou me render a isso e tudo mais. E eram dores assim terríveis. É muito individualizado isso. Não dá para você generalizar, não. Cada pessoa... Eu costumo falar que a gente tem uma coisa assim, a mulher deu um passo gigantesco, né? Nos últimos anos 20 anos, 10, 20 anos. 10, 20 anos, assim, econômico, né? Financeiro, profissional e tal. Mas eu vou te falar que eu conheço gente, assim, tipo, muita gente do Sudeste, de entrada, de atender paciente lá também. E não é tão diferente, aqui é pior. Mas a gente tem uma cultura nisso, a gente tem uma cultura extremamente retrógrada. O Amazonas. No Amazonas, assim, nossa região norte, eu vou falar. Sou do Pará, também conheço bem o pessoal de lá. Então, assim, Pará e Amazonas, que eu conheço, são muito parecidos. Você trabalha, você é independente sexualmente, financeira, tudo. Mas você acha que é normal sangrar e sentir dor 7 dias no mês, né? Você se vira para aguentar lá e não vai ao tratamento. Você ouve a pessoa falar que é frescura, que é psicológico, você entende que é. É porque você viu sua mãe, você viu sua avó. E você acha que... faz compressa, faz não sei o quê. E se ligar para o trabalho e dizer, gente, eu estou com muita cólica, eu não tenho como... Como é que é? Tu tem atestado? Aí eu tenho que ir para um pronto-socorro. Aí eu chego lá com um médico que também não tem essa consciência, essa orientação de saber, acessibilidade. Isso não é doença não, gente. Isso nem é urgência, nem é emergência. Pelo amor de Deus. Imagina. A mulher ela acaba se colocando numa situação de eu não preciso ser atendida, porque isso é normal. E precisa sim. É importante que se diga isso. É uma violência. O que acontece assim nessas consultas, às vezes, com essa falta de sensibilidade. Que para quem está passando por isso, ouvir é muito difícil. É igual uma vez eu vi o pessoal que trabalha com fertilidade, você falar com uma mulher que está tentando, chama de tentante hoje, né? Você está tentando engravidar e não... põe endometriose, outros fatores, e você falar para ela, é melhor você adotar. Tipo assim, é um tiro na cabeça da pessoa. Porque ela está louca para engravidar e você fala que... Você está dizendo assim, melhor pensar na outra opção, que essa tu não vai... Essa tua já é uma opção foi falida. Se você que está à frente, tentando tratar, já está desistindo antes da pessoa, imagina. Então, essa coisa do acolhimento... Tem médico que diz isso? Que não está habilitado para trabalhar com fertilidade. O pessoal fala isso, né? Porque a pessoa traz a sua vivência, né? É tipo, tu vai ficar tentando, olha, tu tá com 40 e pouco, nunca teve filho, até hoje não deu. Poxa, porque adota logo. Pode vir doente, porque tu já tem 40 e tantos anos, e depois tu é primigesta, depois dos 40, a criança pode vir doentinha. Nossa, que absurdo. Eu acho que é importante, assim, hoje, como eu também trabalho com câncer, a gente pega muitas mulheres que chegam... Por exemplo, aqui é uma outra realidade, né? Sudeste, uma mulher de 35 tá com um filho, né? Aqui, às vezes, está com 5, dependendo de onde você trabalha. Então, assim, muda a forma que você aborda. Então, eu sempre começo a consulta para endometriose. Você quer ser mãe? Não, porque já chegou viciada de tanto ouvir na cabeça que ela não vai ser, ou se tem, não quer mais, porque diz assim, cuida de ti, teu útero está doente, tira logo teu útero. Depois a gente conversa sobre isso. Tirar o útero nem é a solução dos problemas também. Então, não é porque você tirou o útero que você está curada. Porque se fosse isso, ótimo. Eu compreendo,
Mas imagina, você faz um tratamento, tira o útero, não fica curada e ainda perde a fertilidade. Então, a primeira pergunta para a paciente é, você quer ser mãe? Ela fica nessa dúvida. Eu disse, faz o seguinte, te imagina numa vida sem dor, sem sangramento, sem nada disso. Que é isso que você deve alcançar depois da cirurgia. Você está ok, está preparada para não ser mãe? Realmente sempre foi um desejo seu, nunca foi um desejo seu ser mãe? Ela vai falar, não, para mim está tranquilo, está tudo certo, nunca quis ser, estou bem resolvida com isso. Ótimo, aqui é um caminho. Outra fala, não, meu sonho é ser mãe, mas desse jeito eu não quero viver. Isso é diferente. A gente vai tentar fazer um caminho de tratamento para que a gente busque preservar a fertilidade, né? Até um momento que esteja esgotado mesmo. Nós não queríamos ter filhos, o meu marido e eu, que é o Robson, né? E o Dr. Jean me perguntou, mas vem cá, você tem filhos? Eu falei, não. E eu já estava querendo fazer esterectomia porque eu já estava há 3 anos lutando com o tal do mioma, né? E ele disse, mas você não quer ter filhos? Não. Esse mioma apareceu agora, eu já sou casada há 10 anos, 9 anos na época, e nós nunca quisemos filhos. Então, não era uma questão de dor, nem do sangramento, nem nada. Era uma decisão que nós já tínhamos tomado quando nós namorávamos ainda. A gente ficou 4 anos juntos ainda. Então, já era uma decisão assim. E sempre que você vai tomar uma decisão, esse exercício que o Dr. Jean, que foi fundamental, é importante que se diga, imagine a sua vida sem aquilo que está te tirando a qualidade dela. E aí sim você decide na sua cabeça, porque hoje em dia a medicina tem muitas alternativas para trazer qualidade de vida para você. Aqui nesse útero, onde é que está a endometriose? Vou te exemplificar uma coisa. Vou te dar um exemplo que eu uso com os pacientes, que eu acho que fica prático. Imagina o útero, um mamão aberto. É mais ou menos isso aqui, ó. Certo. Aquela base mais fina... Vou virar um pouquinho Não aqui. tem problema não, pode ir. Tá. Essa base mais fina aqui é o colo do útero. Certo. Aí ele vai alargando como se fosse um mamão aberto. O que a gente tem no meio? O caroço. Certo. O caroço é essa parte rosada no meio. Rosa, o que tem no meio? É o caroço, ele seria o endométrio, que é um tecido que está se preparando todo mês com um objetivo, receber um bebê. Então, todo mês você tem a menstruação, por quê? Porque você ciclou, ovulou, não engravidou, o corpo se preparou para receber esse bebê e não recebeu. Certo. Libera o sangue, de forma bem prática. Natural, é isso. sim. E sai-se a menstruação, que vai sair pela vagina que está aqui. O endométrio está aqui no meio. A carne do mamão, que seria essa parte mais vermelha, é o miométrio, por isso que a gente chama de mioma. Sim. É onde acontece o nome de uns nódulos benignos. Por exemplo, isso aqui é um mioma. Certo. Tá? E a parte externa, que é a casca do mamão, seria a serosa. Só o nome do órgão. O que isso interessa na endometriose para a gente? Esse caroço do mamão, que é o endométrio, ele deveria estar só na parte rosa. Mas está aqui no meio. Certo. Esses pontos pretos ali são é um tecido endometrial, ou seja, é o caroço do mamão que deveria estar lá no meio, está no meio da carne. Isso aqui é o... Não, aqui, preto. Tá, que tá no meio aqui, do músculo. mas ele deveria estar aqui. Deveria estar aí, naturalmente, é o local natural dele. Ele saiu daqui e se alojou aqui. E se alojou aí. Se aloja do lado de fora. E em vários locais. Aí você Meu pode ter ó, Deus. no ovário, na trompa, na vagina, na parte externa do útero. Ó. Cada ponto preto desse está representando focos de endometriose. Então, o endométrio é um tecido normal no corpo da mulher. Ela está preparando. Errado. Aí tem algumas teorias. Uma teoria muito antiga é que cada menstruação, e existe menstruação retrógrada, o que é isso? Enche o útero de sangue, ele tanto desce pelo colo do útero para a vagina, quanto ele volta pela trompa. E diferente do homem, a mulher tem uma comunicação da parte externa do corpo com a parte interna, que a trompa está lá dentro. Certo. O homem não tem. Então, por isso que a mulher é mais suscetível a ter uma infecção vaginal, uterina e virar um abscesso, pus lá dentro da barriga, por exemplo. Certo. Pode ser por conta disso. Coitada, meu Deus. Isso pode acontecer, né? Graças a Deus não é comum, né? Mas pode acontecer. Sim. Então, uma teoria é que essa menstruação, quando volta, ela cai sangue lá dentro da barriga da paciente. E essas células endometriais poderiam implantar. Para poder explicar como que a endometriose aparece do lado de fora do órgão. Isso. Essa é uma teoria, mas meio que antiga. Aí justifica algumas. Ó, tem descrição de vários locais. No fígado, no pulmão. Traz aquela outra imagem que aparece. Aí tu vai colocar, Aqui, por exemplo, como é que você vai justificar que uma pessoa teve no pulmão? É já muito difícil. Foi encontrada endometriose no pulmão. Tem relato na coluna de foco aí mais raro. Não, imagina um diagnóstico desse. Porque vai lá fazer um raio-x, aparece o quê? Na tomografia. Batido. É um tumor, meu filho. Você está com um tumor no pulmão. Quando vai ver, é uma endometriose. E ele pode dar coisa grave, tipo, o que acontece?
Se você tiver um implante... Ó, isso aqui é um abdômen, mais ou menos, a barriga como um todo, né? Fígado, vesícula, estômago lá do lado. Aqui é o intestino, aqui no meio, intestino delgado. E aqui é o intestino grosso. Certo. E aqui o útero só para exemplificar. O tamanho está aumentado aí, só para dar uma ideia. Bem menor que isso. Essas células podem implantar em qualquer local aí. Assim como pode no tórax, que é no pulmão. Senhora. Pode, tem relato cerebral, tem relato na coluna. Aí como é que você justifica Deus isso? do céu. Aí tem uma teoria... Meu olho até coçou, gente. Acho que vou até borrei meu olho É que agora. se tu for longe assim, estarrecida. para vista genética mesmo, a gente é formado com um óvulo, que é uma célula da mãe, Sim. e o do espermatozoide, que é uma célula do pai, que junta e forma uma célula Certo. completa. E ela vai dividir em 2, em 4, em 8, 17, vai embora. Aquelas células são todas iguais. Mas chega uma hora que ela se diferencia em fígado, ela se diferencia em útero, coluna, o em tudo. cérebrozinho, Isso, bebezinho. de que forma? Então, como uma célula, ela tem toda a carga genética que pode virar qualquer coisa do corpo. Então, uma teoria provável é que a mulher já nasceu com essas células do endométrio. Volta lá, Robson, naquela anterior, por favor. Está ótimo. Por exemplo, aquelas células lá que estão dentro do útero, do endométrio, ela já nasceu aqui. Ela já nasceu no ovário, ela já nasceu na coluna, no reto, no intestino, bem comum a gente ter doença intestinal. Então, o que acontece? Ela já nasceu daquele jeito e está tudo bem, está parado. Quando é que ela começa a menstruar? Quando ela começa a menstruar, Quando ela amadurece sexualmente, ela vai ter estímulo hormonal para isso. Então, na primeira menstruação, dá alguns sinais para a gente. Isso é um alerta que eu gosto de dar, Sim. em geral, para as mães, né, para os pais, para as meninas. Aquela menina que começa com aquelas menstruações terríveis lá, dismenorreia, muita dor, muito sangramento, fica de cama, é isso. Atenta para levar numa consulta com o seu ginecologista, que você está mais habituado. Por quê? Não vai fazer nada naquele momento. Mas ter uma ideia, um diagnóstico precoce ajuda. Às vezes é uma menina que precisa, às vezes, fazer um bloqueio hormonal, precisa mudar a alimentação, depois a gente comenta sobre isso também, ter uma mudança de estilo de vida que ajuda no tratamento. Então, você começa a introduzir isso cedo, isso é super válido, porque preventivamente você está ajudando a não chegar numa fase grave da doença. Eu tenho uma amiga que tem endometriose, teve um rompimento, perdeu um ovário por causa de endometriose e hoje ela faz o bloqueio hormonal para que ela não tenha dor e também não perca o outro ovário, porque ela quer ser mãe ainda. A filha dela tem 16 aninhos e está com bloqueio hormonal porque tinha cólicas desesperadoras. Então, assim, provavelmente, como a fruta não cai muito longe da árvore, né? Ela já veio com a carga genética dela. O óvulo que foi usado para conceber a filha também trouxe, provavelmente, segundo essa teoria, a endometriose espalhada também no corpo da criança. E a menina já está jovem, né? Que agora ela é jovem. E ela já está com bloqueio hormonal porque tinha dismenorreia, porque tinha muita dor, porque tinha muito sangramento, tudo isso. Isso não quer dizer que ela vai ser mais grave do que ninguém, entendeu? Sim. Se ela tiver... Hoje eu pego muita paciente que hoje já é uma coisa... A gente estava conversando antes ali sobre as coisas de estilo de vida. Às vezes a gente fica numa bolha, né? A gente só vê quem está perto da gente. A questão é essa. O Amazonas, eu não sei se mudou. Você sabe melhor do que eu. Tinha a maior taxa de obesidade do país, né? Tem a maior taxa. A capital... Por quê? Justamente porque a gente tinha pouco, Manauara, né? É a maior taxa de obesidade do país. É isso, não é, Luciana? A gente fez isso naquele programa de obesidade. É a cidade mais gorda do mundo. Para ter uma ideia, do país inteiro. A proporção disso, a gente tem um congresso da oncologia chamado ASCO, da Sociedade Americana, a SCO, de Oncologia Clínica. Foi agora, esse mês. O congresso teve um item de destaque de um artigo só sobre a influência da obesidade no câncer de endométrio, que é a endometriose, só que nessas células endometriais vira câncer, com fator direto. Quem não é obeso tem menos câncer, quem é mais obeso tem câncer. E se no tratamento você perde peso, você melhora a tua resposta. Hoje a gente tem definido 13 tumores direto, sem querer mudar muito do assunto, mas 13 tumores que são como principal fator de risco a obesidade. Então, assim, hoje tem que ser batido. Do endométrio isso? Não, ou do útero? Tudo. Há 13 tumores que podem aparecer no ser humano. Tem 13 tumores onde o principal fator de risco é a obesidade. Quais são esses tumores? Tem vários, mas mama, endométrio, ovário, rim, intestinal. Intestinal é um dos campeões, né? O reto. Reto, né? Intestino grosso, reto. A ingesta de carne vermelha. Então, assim, o que acontece? Quando você trabalha em cima da qualidade de vida da pessoa cedo,
E é isso que eu estou falando da bolha. A gente vive num meio hoje, por exemplo, a maioria das pessoas que eu convivo são muito ligadas com dieta, atividade física. Não é nenhuma neura, se cuida bem durante a semana, tem suas saídas, ok? Mas se cuida, quer ter um corpo legal, quer ter atividade física. Eu atendo umas pacientes no consultório... É o seu grupinho, é a sua o teu turma. grupinho. Mas tu não vai achar que o estado que tem mais obeso, uma taxa de obesidade do país, que está todo mundo vivendo assim. Não está. Não está. E bem pelo contrário. Esse mês, para ter uma ideia, eu operei 4 pacientes. O IMC, né, talvez, não sei se todo mundo sabe, índice de massa corpórea, que a gente deve estar ali rodando ali para os 24, você está ótimo. Eu operei hoje, semana passada, uma de 54, quanto mais? 54. 122 quilos com 1,5 m. Porque tem isso, né? A população é mais baixa aqui. Então, 122 quilos para alguém de 2 metros, às vezes é nada, né? Agora, para alguém de 1,5 m é muito. Eu operei 4 pacientes com IMC acima de 45. Quem quiser saber sobre obesidade, aqui embaixo vai estar o link. Nós já fizemos um programa sobre obesidade, inclusive trouxemos uma cardiologista, a doutora Aline, a nutricionista Yussana, preparador físico Marcelo Belota, porque a gente precisa tratar isso. A gente não pode romantizar uma doença, eu sempre digo isso, tá? Correndo risco até de ser processada, meu Deus, tomara que não, porque não sou eu que estou dizendo, quem diz é a Organização Mundial da Saúde. A obesidade tem CID, Código Internacional de Doenças, então não sou eu que estou dizendo, eu só estou deixando claro para a população que a gente não pode romantizar uma doença. Mas o meio é fundamental. Quando a gente tem a genética, que isso aqui é genética, segundo a teoria, tem 2 teorias. Uma teoria é que quando a mulher menstrua, o sangue volta e espalha, sai na cavidade abdominal e espalha no corpo. E a primeira teoria é que ela já nasce com o endométrio espalhado no corpo todo e quando vem a menstruação, que ela começa a liberar os hormônios lá da fase adulta dela, aí começa a também ficar latente, né? O que era em potencial começa a atuar e aparece esse monte de endometriose no corpo. Se a gente vem com a genética, é uma arma descarregada. Aí você vai botar bala naquela arma. Quantas balas você quer colocar naquela arma? Tanto é que no consultório, daí que eu puxei o assunto, eu pego muita paciente que chega com um exame de imagem super ruim, desesperada. O paciente está lá, não sente nada. Por quê? Dieta, atividade física, uso anticoncepcional, que é uma base do tratamento há muito tempo porque não quer engravidar, está usando não quer menstruar, usa contínuo. Ela, sem saber, estava se tratando. Do que a base, é um tripé o tratamento, né? Esse tripé é o quê? É o bloqueio hormonal, não menstruar, dieta, anti-inflamatória, não é qualquer dieta, é uma dieta direcionada para endometriose. Então, assim como tu não vai ver uma fratura com cardiologista, né? Não, exato. Você não vai, hoje na nutrição tem isso, você não vai esperar que você vai com uma nutri só porque é nutricionista que vai resolver tudo. Hoje tem gente que trabalha só com coco, com massa, o cara fica forte na academia, nutricionista da dieta mediterrânea, da dieta cetogênica. Endometriose é uma especialidade. Então, hoje, procurar alguém que trabalha com endometriose... Então, existe uma dieta específica para endometriose, uma dieta anti-inflamatória. Em geral, ela roda muito dentro de todas as anti-inflamatórias, que usa com obesidade, que usa com outras doenças inflamatórias do corpo. Leite... que tem coisas características, por exemplo, cafeína numa tal dose é prejudicial, carne vermelha é muito prejudicial. Ela ativa muito. Então, aquelas coisas que você não identificava... Tem mulher que tem sintoma leve. Então, é tipo, final de semana eu fui para o churrasco, aí eu amanheci com a barriga mais alta, meio distendida, estufada, fiquei meio nauseada, fiquei com um pouco de alteração lá no intestino, estou cansada, mole, não sei o quê, retendo mais líquido. Daqui a pouco, 2, 3 dias, tu volta para o ritmo, academia, se alimenta bem, tá bem. Você vai levando isso aí. Isso já pode ser um fator associado... de doença intestinal com endometriose. Então é legal porque você vai tratando preventivamente, você vai tratando pontos pequenos que vão dando qualidade de vida, né? E traz uma qualidade de vida generalizada. É uma qualidade de vida sistêmica. Eu gasto tempo você nisso. Trata... Eu gasto muito tempo falando no consultório sobre isso. Eu falo nos dois, no SUS e no privado. Eu falo muito porque é a realidade do dia a dia. E outra coisa, se eu colocar na ponta aqui, endometriose, 13 cânceres, já tem umas coisas associadas. Doença cardiovascular, aí tu pode pegar infarto, derrame, AVC, né? Vamos gostar que é o AVC, AVE, que é o derrame, doenças renais, cegueira, diabetes. Do diabetes, perda de um membro, dedo, para quem tem diabetes grave. Isso tudo está rodando aqui. Se tu falar hoje, facilmente, sem erro, você evita morrer das causas evitáveis, né? Tem coisa que tu não vai evitar na vida, mas
as causas evitáveis, tu com certeza tu tá trabalhando ali com 80%, 90% facilmente. Só por ter um hábito desse, né? E aí traz uma coisa dessa, que tem um impacto social grande, né? Se for levantar nas mulheres, dia perdido de trabalho, perda de promoção, demissão, problema de relacionamento. Eu pego muito assim... Eu tenho umas histórias assim legais, que a gente pega do consultório, um paciente estava 1 ano sem relação sexual com o marido. 1 ano. Operou, depois disse, não é só do meu marido, foi a melhor relação sexual da minha vida. Tipo assim, teve sempre prazer. Com muita dor, né? Sempre esse é um ponto que eu não comentei também. O nome técnico é dispareunia. O que é isso? Dor durante a relação sexual. Nossa. Por quê? Depois volta aquela imagem lá. Tu tem o útero todo inflamado. Eu uso sempre o exemplo assim. Tu tem uma bolha de pus aqui no dedo. Se eu pegar aqui na mão, não vai doer. Mas se eu movimentar esse dedo sem pegar na área que está inflamada, vai doer, porque eu movimentei ele. O útero é um pimentão ali vermelho, todo inflamado. Na relação sexual, ó, heterossexual ou para quem tem algum grau de penetração, para a mulher, né, no caso aqui na paciente, você tem uma penetração aqui que toca o colo está normal. Só que vai movimentar o conjunto, que é um útero inflamado. E vai ter dor. Tanto que o nome é dispareunia de profundidade. Algumas posições doem mais. É legal falar isso porque as pacientes... Eu já peguei muito no consultório isso. Eu vou sempre conversando muito, tentando pegar um dado. Ela diz, não, porque está com o marido do lado. E às vezes tem essa relação que ela não quer dizer assim, poxa, ele não pode saber que eu sinto dor, que ele vai achar que não está sendo legal. Quando tu pega um casal que é bem ligado, tu vê que é fácil a conversa. Aí tu fala assim, ó, tem dor... A gente conversando, né, doutor Jean? Doutor Jean, quanto tempo que eu vou ficar com esse negócio? O senhor tirou meu útero, o senhor costurou lá um negócio, e aí, quando é que vai ser e tal? Aí o doutor Jean, peraí, deixa eu só fechar aqui a porta do quarto para meus filhos não ouvirem eu fico falando da vida sexual de vocês aqui fora. Sabe por quê, doutor Jean? Eu tô estarrecida, porque... Eu me lembro da minha manicure, rapidinho, fazendo só um parêntese, claro. É inevitável. Eu fazendo a unha lá e tudo, e ela dizendo assim, eu estou namorando e tal. Aí eu pedi dele para ele comprar, olha só, gente, eu pedi dele para ele comprar uma máquina de lavar. E ele não vai comprar minha máquina, aí ele só quer o pior. Cara, quando ela abriu a boca e disse aquilo, porque o cara queria sair com ela, queria ter relação sexual com ela, e ele só quer, eu estou aqui só para a pior parte. Meu Deus, quando ela disse, eu falei, não, espera. Essa não é a pior parte da vida. Essa é uma das melhores partes da vida. E a gente tem que acabar com essa história de não falar sobre esse assunto, sabe? Eu estou com um médico. Um médico é ginecologista, né, doutor Jean? Não, cirurgião. Você é cirurgião pélvico com especialização em cirurgia robótica. Falando aqui de alimentação. Eu não estou com um cardiologista falando de alimentação, que a doutora Aline veio aqui comigo, a doutora Aline Balucci veio falar comigo sobre alimentação e sobre atividade física. E falando sobre uma vida sexual saudável. É fundamental, minha gente. Principalmente se você chega naquele momento da vida que os filhos saíram de casa, tá só vocês dois, tem que ter uma vida saudável. E essa questão de você dizer para o marido, procurar sua ajuda, não diga, então, procure o médico, fale para ele, doutor, está acontecendo uma coisa. Não é normal. A vida da mulher tem que ser tão prazerosa na vida sexual quanto a do homem é. Hoje tu viu a placa 60 a mais que mudou, né? Era aquele velhinho com um cajadinho. Hoje é um cara só 60 a mais lá. 60 e é isso, a mais e saradão. Tu pega o perfil do, sei lá, 40 anos na década de 80 é uma coisa, né? 40 hoje vai ser melhor ainda depois, homens e mulheres, né? Tem um meme que circula na internet que é aquele do namoro do Silvio Santos. Eu lembrei disso agora. 19 anos, eu olho para aquilo, eu falo, Robson, e o Robson me mostrando, né? Olha aqui, amor. 23, 19, a pessoa calva com 25 anos, com bigode, parecia ali que tinha... Eu não sei nem com que idade que parece. Porque se eu disser que aquela pessoa parece com uns 60, vai vir um 60 todo sarado e vai dizer, epa, comigo não parece não. E as mulheres também. Tem uma mulher que eu olho, né, eu chamo até de menina, tem 62 anos, Elaine Morato, alguma coisa assim. A mulher olha pro corpo da mulher e fala, Robson, eu tenho que trabalhar para chegar nesse corpo. Porque eu hoje, com 45, não tenho aquele corpo ainda. E a mulher tem 62 anos. Então, é fundamental. Aí dói durante a relação sexual. Não quer falar. Eu interrompi o senhor nesse momento. Eu quero deixar isso aqui claro. Eu quero falar sobre isso. Porque a mulher tem que parar com esse medo de falar sobre sexo, falar sobre relação sexual e, principalmente, casou, minha filha. Tem que ter a confiança no caboclo para ele entender junto contigo e resolver esse problema. Porque se você não tem a confiança nele, ele não te dá abertura para isso, sente com ele e converse.
Porque senão você vai viver uma vida anulada, zerada. E fazer sexo com o marido, quando você ama o marido, é bom, meu povo. Preciso dizer isso aqui, né, doutor Jean? Porque assim, é qualidade de vida. As pessoas, eu acho não, sempre foi, né? É que o negócio vai especializando tanto que as pessoas começam a virar especialista no olho, na orelha. Nicho, vira um nicho. Especialista nichado. Então assim, mas mesmo assim, por exemplo, eu tenho o meu nicho ali que é pelve. Mas não tem como você desconectar do negócio desse. Como é que você vai não dar importância para a qualidade de vida? Então, assim, uma coisa puxa a outra. Não que você domine o assunto, mas daí você vai trabalhar com uma equipe multiprofissional. Sim. Hoje eu tenho que me ajuda muito no consultório. Nutri, fisioterapeuta pélvica. Sim. Maravilhosa, assim. Sabe? Isso ajuda demais. É a Patrícia, eu vou ter que comentar a Patrícia Chagas. Qual o telefone dela? Vou te mandar depois. Manda depois para mim, por favor. É maravilhosa. Ela ensina a fazer aqueles exercícios lá, né? Tá. Não sei se eu posso falar aqui, depois ela vai ficar com raiva, mas acho que ajuda. É um sexy shop lá. Não pode falar assim. Esse programa é para maiores de idade, não tem nenhuma criança aqui. Não, brincando que eu brinco com ela. Todo mundo tem mais de 18. Porque é muita coisa. A qualidade de quem trabalha com fisioterapia pélvica depois, durante um tratamento, por exemplo, em onco, mulheres que tratam câncer de colo de útero e faz radioterapia. A maioria tem estatística para isso. A vida sexual acabou ali. Às vezes com 30 e poucos anos. Diminui o canal vaginal. Ele inflama e fecha. Aperta. O que acontece? Mas fecha no nível que não entra nem dedo. Para ter uma ideia, não passa. Se não fizer preventivamente tratamentos, cuidados com a fisioterapia, endometriose, é dor no nível desse também. A pessoa para de ter relação sexual. Roda no mesmo. Então, o que eu estava comentando, o que eu percebi? Quando as pacientes chegam lá falando assim, não, tá tudo bem, o que acontece às vezes? Você mudou teu padrão sexual para não sentir dor. E vai esquecendo aquilo. É tipo, tem aquela posição que causava dor, você para de fazer, teu marido entende, daqui a pouco vocês pararam. É uma limitação que você tem de vida. Era uma posição que você gostava, não pode você não fazer faz mais. Perneta. Não. O sagrado, o famoso é isso mesmo. Aí o cara, vamos fazer o canguru perneta. Não falava isso, não sai de baixo? Não pode fazer. Tu já entregou a idade, senão já tinha morrido nós dois aqui, não, que eu também sei quem é um canguru perneta. Tu sabe também? Eu ficou calado, eu já ia dizer, não fique calado não, que o senhor sabe muito bem do que eu tô falando. Tu é dessa época que eu sei. Entendeu? Aí a pessoa não consegue fazer as coisas e não tem uma vida de subir no lustre. Né? Basicamente, posição que tem menos penetração. Anterior, que é o famoso papai e mamãe lá, né? Vai ficar naquilo. Entendeu? Posições como de lado, de quatro, tal. Eu sempre converso assim com os pacientes. O Robson tá aqui. Ixi, o Robson. E o Robson tem vergonha, ele é um rapaz com pudor. Fecha aí, tá bom. Fecha o áudio aí dele. Desliga ali. Mas olha, isso é importante, porque quando você aprofunda a conversa nisso, vai saindo. Cara, tu puxa esse assunto, é impressionante. No mínimo, uma lágrima corre ali, os pacientes estão com dor, que tem. E às vezes, tu vê que o cara começa a entender. Uma me marcou muito, eu perguntei. Você sente dor na relação sexual? Estou conversando contigo, né? E o marido tá perto? Ele tá ali do lado. Ela virou assim, não dói não, né, amor? Coitado. Aí ele falou, e ele, o cara super tranquilo, ele disse, eu tá tranquilo, eu não senti nada até agora não, mas tem que falar em você, né? Tipo, foi legal que ele deu assim uma, tipo, ele fala aliviou, aí o que você tá aliviou. sentindo. Ela vai, então se você não tem essa conversa, é fundamental. Então tu vê que é muita coisa, né? Ele gira assim, muito detalhe. É a infertilidade, é a dor pélvica, é a dor durante a relação sexual que é diferente, a menstruação exagerada ali, que você bloqueia a vida profissional, pessoal também. E tudo isso vai rodar no que eu falei, nessa base do tratamento. Luciana, a gente vai marcar uma entrevista para falar sobre a vida sexual das mulheres. Eu não aceito que os homens tenham voz para brincar na rodada da cerveja, brincar lá no bar, falar sobre tudo que é sexo para eles e nós mulheres temos, ai, doutor, não sei. Ai, doutor, não sei o quê. Não aceito. A gente está no mercado ganhando os mesmos salários, um pouquinho menor, mas a gente vai chegar lá. Ganhando os mesmos salários, tendo as mesmas oportunidades, virando o bicho para poder ser uma profissional excepcional, com filho em casa e tudo, dividindo tarefa e tal. E não pode falar de sexo abertamente. Mulher hoje, no século XXI, que trabalha, que está no mercado, não pode dizer que está com dor, porque o marido não vai saber entender. Saiba perceber, meu forte. Porque se a mulher está lá e faz,
Perceba o que é, ela está gostando e o que ela está incomodada. E chame a mulher para conversar, tem que ter essa abertura. Porque também é uma responsabilidade conjunta, né, doutor E tem Jean? tratamento, né? E tem tratamento. Se fosse uma coisa que não tem mais jeito, você vai se adaptar com aquilo, você vai ver. Sabe, é uma situação diferente. Agora, você tem uma doença que é tratável, que você melhora sintoma, você melhora... Por falta de conversa é muito falta extremo, de assim. Diálogo, né? Hoje eu vejo uma mudança. Eu terminei a faculdade em 2005, residência terminei em 2010. Eu já vi muito, tipo, em oncologia. A mulher chegava com diagnóstico de câncer de colo, já chegava solteira lá. O cara já nem acompanhava. Tô com câncer, abandono, sabe? Nossa. Tá com dor, abandono. O Então, mundo assim, dá voltas, meu povo. e hoje eu já vejo um perfil diferente. Eu vejo hoje os homens muito mais. Eu estou falando aqui do mesmo perfil, SUS e privado, que às vezes muda. É muito parceiro do lado, gente acompanhando, sabe? Fiel ali com isso. Claro, tem. Para qualquer situação tem para mais e para menos, né? Nessa hora tria muito, né? Esses quadros de dor, de sangramento, câncer, são coisas que triam. Não tem jeito, não. Você passou ali, você vê quem está do seu lado, quem é parceiro de verdade, e faz toda a diferença no tratamento desse. Faz. É um tratamento porque longo. Tem estatísticas que mostram que a mulher, quando é casada e passa por um tratamento, o prognóstico, a cura, enfrentar tudo isso é muito mais suave. Homossexual, por exemplo. Tem muita paciente, casal homossexual feminino. Você tem que ter a mesma conversa. Porque uma mulher que quer engravidar, eu tenho paciente que já engravidou, casal homossexual feminino. Sente dor, quem é receptivo, ou seja, que tem penetração, vai ter queixa também. Quer dizer, não, eu não aceito. Eu recente para um paciente de 50 e poucos anos, virgem, homossexual, nunca teve penetração. Escolha dela. Tipo, não interessa essa conversa. Sim. Ela diz, não sei, nunca tive penetração, nem sei se dói, se não dói. Então, para ela, tanto faz isso aqui. Sim. Então, o importante é você ir no paciente, ouvir qual é a queixa principal. Não é pegar o exame, que isso tem muito. O paciente chega, olha o meu exame aqui, o que você sente? Nada. O clínico. É a conversa de consultório que está se acabando. É a conversa de consultório que está se acabando. É isso. É como eu fazia... O doutor Fábio Veludo era meu otorrino. É meu otorrino há mais de 20 anos. Eu tinha nódulo nas cordas vocais, porque eu sempre falei demais, deu para perceber. E aí eu fiz fono e tal, fonoterapia, fiz 1 ano e meio e tal. Cheguei lá, doutor, fez a laringoscopia, eu estou vendo um nódulozinho ainda ali. Mas, doutor, nunca mais tive nenhum episódio de rouquidão. Aí ele disse, o que importa é o clínico, então. Você está bem? Você está conseguindo trabalhar? Está conseguindo fazer suas gravações? Está conseguindo fazer suas matérias? Então, está tudo certo. Quais são os exames que diagnosticam a endometriose? Basicamente, fora a clínica, lógico, a gente conversou, né, que para te levar a suspeita, essa é uma confusão comum. A mulher faz uma ultrassom transvaginal, não deu nada, ok, não tenho nada. Ou deu alguma coisa, se desespera. Ultrassom transvaginal normal que vocês fazem de rotina ginecológica, ele não é feito para identificação de detalhes que vão ajudar a gente na cirurgia ou no diagnóstico para endometriose. Tem que ser um ultrassom próprio com preparo para endometriose. Assim como a história da Nutri, da físio, do médico, tem que ter um ultrassonografista treinado para fazer esse exame. Com o olho treinado. Treinado, é totalmente diferente. É um exame de mais de 1 hora. De 1 hora de ultrassom transvaginal, vai ver aquela imagem, vai ver o fígado, o diafragma, que é o músculo que separa. Sério? Nossa, eu não sabia que endometriose era tudo isso. Ou a ressonância. Aí qual é a dica? Procurar com um médico, por isso que é bom, primeiro você vai com um médico que conhece endometriose, primeiro ponto. Ele vai saber quem faz melhor esse exame. Ele vai te falar assim, aqui em Manaus, melhor exame que a gente tem hoje é a ressonância com fulano e ultrassom com o outro. O cicrano. Aí pronto, aí você entende. Então não é só o exame, é quem faz. E aí eu, por exemplo, como opero os pacientes, eu vejo o exame antes, eu opero e vejo se aquilo está certo, se acertou. Tinha um nódulo de tantos centímetros no reto. Quando vai lá abrir... Isso. Peraí, eu estou com uma ressonância aqui que dizem que é melhor. Aí eu vou lá abrir. Realmente era aquilo mesmo. É compatível. Aí ele vira a sua referência para o senhor dizer, olha, vá com fulano. Isso, na verdade, vale para tudo, né? Sim. Vale para tudo. Até no trabalho, no dia a dia nosso. Tu sabe quem é bom de te devolver sei lá, assistência daqui, alguém que te dá, que trabalha com imagem. Tu sabe quem é bom e quem não é. E às vezes a pessoa tem condições ou não tem de ver aquilo. O que pega a gente, às vezes, é não ter no sistema público, pelo convênio, que é um exame muito mais. Tipo, os convênios hoje vão cobrar a mesma coisa de um ultrassom de rápido, básico, transvaginal, que querem cobrar no de endometriose, eles não conseguem. Então acaba tendo um problema, um limite financeiro para isso. Mas também não é nada do outro mundo, não. Para quem está tratando, sabe, se organizar, fazer. Porque câncer é aquele, urge, né?
Então você tem que ser agora, correr com tudo. A endometriose dá para você ir tratando. Não vai, você não vai se te programa, matar. você se programa com calma aí. Tu viu, né? Ela, né? Isso é bullying. Aqui é o inverso da pirâmide, viu, minha gente? Todo mundo, mercado, comércio, porque as pessoas sofrem assédio moral dos chefes. Aqui a pirâmide é invertida. O assédio moral aqui vem de baixo. Quero só deixar claro aqui, viu? Deixa pra lá, quando tá bom. Quando eu cheguei, eu percebeu? percebi, nela eu percebi. Olha aqui, eu sou humilhada para essas meninas, viu? E Clóvis está chegando agora. Tô só de olho, hein, Clóvis? Não segue esse ritmo. É o famoso poste, tá fazendo xixi no cachorro, né? Menina, essa daqui, ela é Nepo Baby. Essa aqui, foi indicação de família, Nepo Baby. Falei pra ela, Nepo Baby, Nepo Baby. Se der alguma onda daí, Nepo Baby, é meu braço direito hoje, é Nepo Baby. A outra também é Nepo Colega, porque foi também indicação comercial. Também deu certo, graças a Deus, gente. Esse é Nepo Friend, foi um friend que indicou. Então ultrassom e ressonância. Ultrassom com cuidado. Então, ressonância. Conversar com o médico, que está ali acompanhando. Chatinha, né? Tem que fazer mas tem eles que botar um gel, tem que fazer dieta, tem que tomar um remédio, não sei das quantas. Mas o ultrassom ele tem um pouco disso também. Então, assim, por exemplo, tem mulheres que têm muita dor. A vagina, quando você faz uma ressonância, a vagina é músculo, né? Ela é fechada. Sim. Então você não visualiza. Sim. Então esse gel ele serve para quê? Para abrir, ele afasta as paredes da vagina e o gel lá dentro ele molda e tu consegue ver detalhes que você não veria normalmente. Do colo do útero, dos ligamentos que causam dor. A gente tem um ligamento, por exemplo, ligamento útero-sacro. Ele fixa mais ou menos de forma grosseira assim, o útero na coluna. E embaixo dele passam os nervos. Então, justifica dor lombar quando está menstruada, aquela dor nas costas. Jesus! Sabe que eu já peguei Esse muito? Esse programa está sendo A atrás de A. Eu operei uma paciente que ela tinha uma dor. Toda vez que ela menstruava ou tinha relação sexual, doía o dedão do pé. Sabe o que era isso? É o foco de endometriose que é em cima do nervo, porque o nervo sai da coluna lá. E vai cada um para uma área específica do corpo. A gente chama de dermatoma, tem uma área específica. Então, às vezes, aquela queixa que você iria no ortopedista é comum e tá certo. Tá doendo o teu pé e a coluna. Em primeiro lugar, você tem que ir ao ortopedista para excluir o que é mais comum, que é uma hérnia de disco. Sim, o nervo ciático. Foi lá, excluiu, você não pode achar que não é nada. É esse que é o erro. Aí tu, não tinha nada, porque o exame deu normal. Mas alguma coisa tem, né? Tá doendo. Então, você lembrar que qualquer dor pélvica ou lombar ou irradiada para os membros inferiores, para as pernas, lembra também disso para levar e trocar esse assunto com o seu ginecologista, com o seu médico, né, de confiança que você vai. E como eu falei, não focar só no exame. Porque hoje também, se você pegar um exame alterado e transformar isso em cirurgia, aí tu opera 100 mil mulheres, né? Então não é. Então não é. Então é clínico, lembra disso. Conjunto, né? Existem indicações precisas que você tem que operar de todo jeito. São bem pontuais. Mas, em geral, muito mais de 90% se opera se você não, como qualquer doença, se não tiver uma resposta ao tratamento clínico. Ou seja, você vai mudar dieta, atividade física, fazer teu tratamento com hormônio, tentar melhorar nisso e vai adaptando isso no dia a dia. E a resposta quem é você, né? Tu fala assim, eu e meu marido, a gente não está conseguindo ter relação sexual do jeito que eu gostava, tá ruim. Você inicia um tratamento clínico. Como é que tá? Zerou de dor? Não zerou, mas para mim já está ótimo. Tá perfeito, para mim tá legal. Tá legal para os dois, tudo bem? Vida que segue. Entendeu? E você vai acompanhando. Em algum momento mudou, você pensa. Mas não transformar tudo em cirurgia, que é outro sintomas da endometriose podem ser confundidos com outra doença. Quais são os sintomas da endometriose? Tem algum sintoma que é endometriose esse negócio? Tu viu que é um universo, né? É uma gama, depende do local. Então, assim, vamos falar do que é o rotineiro, porque é melhor. Porque é aquilo que a mulher vai ver comumente no dia a dia. A menstruação num fluxo muito além do normal, lembra isso. A dismenorreia, aquele quadro que você fica quebrada aí de cama lá no período menstrual. Doente, a famosa frase, fica doente, literalmente. Isso. Problemas de sangramento, por exemplo, retal, vai evacuar, fazer cocô e sair com sangue. Tem outras coisas também, mas lembrar disso que pode ser um foco de endometriose que chegou lá. Dor durante a relação sexual. Se eu for enumerar, menstruação exacerbada, dor durante o período menstrual muito intensa, essa ficar quebrada mesmo, ruim de cama, dor durante a relação sexual e uma dor lombar muito intensa e dor que corre para as pernas. Se jogar isso aqui, tu está pegando uma porcentagem assim gigantesca de ser endometriose, que te lembra disso. E o mais importante é procurar na rotina ter essa conversa da mulher logo cedo, né, adolescência, principalmente, ou adulta jovem, assim, procurar ter essa conversa com o ginecologista justamente para tentar procurar um exame que diagnostique cedo
Isso vai ser tua base para você seguir. Como é que isso vai parar no cérebro, doutor Jean? Pois é, já nasceu com essa célula, como eu te expliquei lá, né? Mas essa é raridade Sim, absurda, é assim. raro. A gente nem considera. Pulmão, a gente pega vez ou outra. Pulmão não é tão raro. Eu tenho uma paciente que eu operei do diafragma, que é esse Intestino. músculo que Sim. separa o abdômen do tórax, fica Sim. acima do fígado. Ele ali a gente tem, vez ou outra a gente pega também. Então, Pâncreas, imagina. e não obrigatoriamente você precisa operar, entendeu? Tudo vai em cima do Faz o sintoma. bloqueio hormonal, ele para de funcionar, ele se recolhe. Fica lá, mas não causa nenhuma lesão. A doença ela não vai sumir, isso é importante falar. A doença não some, ela não está tratada, mas ela está controlada. Parou ali. Se ela parou, está ótimo. Se melhorou a tua qualidade de vida, você está bem. Louco isso, viu? Eu não pensei que endometriose era tudo isso, não, minha gente. É um mundo. É um mundo e é um mundo. A gente nem entra na de fertilidade. dor. Fertilidade é outra. Quem está meio que na dor aqui falando, né? Na coisa assim. É muita coisa assim para falar. Por isso que eu bato muito com os pacientes no consultório essa coisa do diagnóstico, essa coisa dos sintomas principais que afetam tua qualidade de vida, sexualidade, dor, principalmente, e prevenção para fertilidade. A nossa meta na vida, tem um paciente com endometriose, que ela tenha qualidade de vida nesse período produtivo dela. Sim. Adolescente, maior um pouco, até entrar na menopausa. Esse período é o período mais produtivo da mulher. Sim. Né? É indiscutível isso. É o que ela tem que você estudar, quer? ela tem que trabalhar, ela tem que entrar no mercado de trabalho, ela está namorando, ela tem que. Provavelmente vai ter filhos, e aí? Se ela quiser, então o que acontece? Você tem que dar condições para que ela tenha tudo isso. Que ela consiga trabalhar, consiga estudar, consiga dar conta da casa dela, consiga Realizar ter os relação, sonhos os sonhos que ela dela, tem. relação sexual, viajar, trabalhar, férias, né, render no trabalho. Você conseguir dar isso ali é nosso objetivo. Aí você individualiza para aquilo que é importante para cada um, né? E o que cada um tem. Você conseguiu isso aí, de meta eu acho que está realizado dentro do tratamento. E guarda a cirurgia para falha nesse caminho, né? Então, quais são os tratamentos? Bloqueio hormonal? Bloqueio hormonal, dieta anti-inflamatória, uma dieta específica para endometriose, como nós Atividade física, comentamos. musculação colabora? Atividade física, tem trabalho com isso também que mostra, principalmente, musculação para quê? É para a nossa vida como um todo, para melhor idade, lá na frente. Ela que vai te salvar de ficar aquele cara cocunda que não tem força para fazer as coisas, não pega nada. Levantar do vaso sanitário, Para quando fizer levantar o para as dois. funções Do do dia a dia. carregar Escovar os sacola. dentes, andar, levantar da cama sozinho. A musculação tem que estar sempre. Para endometriose, o cardio é melhor. O aeróbio é melhor. É mesmo? Então, assim, o legal é você somar os Conciliar. dois. Então, eu sempre sugiro para os pacientes, Por que o o que você cardio? gosta? Por causa da intensidade da atividade física, e ele vai ter diminuição de lesão inflamatória, né? Diminui a inflamação. Negócio de radical livre de oxigênio Sim. e tudo. Então, o que natação, corrida. É a obesidade, que a obesidade inflama, né? O paciente O obeso tecido é um cara. adiposo, Ele é inflamado, naturalmente, todo o corpo é inflamado. E aí, para quem tem endometriose, vai piorar, né? Então, tudo isso gira em torno da manutenção desse ritmo. Então, se você conseguir aquela meta de 5 dias na semana, 40 minutos de atividade aeróbica, você pode mesclar isso aí com a musculação. Você conseguir fazer isso de forma regular, Fora do conforto, progressiva. hein? Não é aquele passeio, eu caminho todo dia, meia hora, aí tu caminha, oi fulano, não está cansado, não está ofegante, não está saindo do conforto. A atividade física, para ter resultado positivo, ela tem que te tirar do conforto, tem que ser desconfortável. É o mesmo lá que tu deve ter visto aí com cardio, que a gente conhece de prevenção, né, para doença Sim. cardíaca. Porque assim, socialmente maravilhoso, legal tu sair para conversar lá, mas assim, se você conseguiu caminhar com outra pessoa e terminar tranquilo conversando, tu poderia ter feito muito mais. Então, o pensamento é esse. Tem um relógio desse, eu gosto de corrida, né? Então, assim, tem um relógio desse pode ser esse smartwatch ou algum deles, qualquer um. Passos, ou cardíaco. um aplicativo que você baixa gratuito no celular, que te marca, por exemplo, fiz em tanto tempo, em tal distância. Poxa, hoje eu caminhei 2 km em 40 minutos. Tá ótimo. Amanhã tu faz 2,100, daqui a pouco tu tá fazendo 2 em menos tempo. Isso vai mostrando intensidade, né? E aí você consegue... Eu recomendo quem tiver condições ou que faça uma consultoria à distância, que fale com um profissional, claro. Mas é melhor tu ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Eu não tenho condições de fazer personal, de ter um profissional, de não sei o quê. Faça. Só de sair de casa e fazer já é alguma coisa do que, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, então eu não vou fazer, que eu vou me lesionar. Faça com peso leve, mas faça alguma coisa. Porque você não fazer nada é uma negligência, é uma omissão com a sua vida. A gente caiu nessa realidade quando a gente teve Covid em 2020.
Dois, 2020, não foi isso? Né? 2021. 2020, 2021 foi o primeiro surto do oxigênio, que foi em janeiro, e 2022 ainda estava tendo Covid, a gente teve em janeiro de 2022 os dois ao mesmo tempo. Era um para um lado com febre e sentindo mole, a Covid ela oscila, né? Ela tem momentos que você está um pouquinho melhor, aí você decai, normalmente no decorrer do dia e no fim do dia. Aí eu falava, você está bem? Pega meu remédio dessa vez. Aí ele ia lá, pegava. E daqui a pouco eu falava, Moto, quer alguma coisa? Estou boa, posso ir lá pegar um remédio. Aí eu minha vez. Eu te juro, só nós dois. Todo mundo ligou preocupado. Ninguém foi lá na porta para entregar uma sopa. Ninguém. Do tipo, quer uma comida? A gente vai, não precisa. Mas a gente diz não precisa porque não quer dar trabalho para ninguém. Mas estavam os dois em casa com dor no corpo, com Covid, cara. E aí, quando a gente melhorou da Covid, a gente olhou um para o outro e falou, somos só nós dois. Então, a gente tem que ter saúde para cuidar um do outro. Com certeza. Daí, até hoje, a gente nunca mais parou de fazer atividade física. Ele cortou açúcar, cortou um monte de coisa, a gente fez um monte de dieta. Estamos hoje passando por uma fase também de cuidado e tudo. Então, musculação foi prioridade da nossa vida. Porque Como a gente impacta, viu? Impacta demais, assim. Impacta demais, doutor Jean. Porque a gente percebeu que se nós não tivermos a saúde para cuidar da gente, as pessoas estão cuidando das suas vidas. Por mais que seja o melhor empata, o cara mais empático do mundo, ele está lá preocupado, mas ele tem o direito de cuidar da vida dele. Você tem que parar a vida dele para cuidar da gente. A gente tem que ter responsabilidade com o cuidado próprio. Responsabilidade com o próprio cuidado. Acabou. É o maior exemplo que você dá, né? Eu eu como treino corrida, por exemplo, é impressionante como você valida essa conversa. Porque não adianta você chegar lá com 120 quilos, sedentário e tal, e for falar sobre isso, o paciente, isso é natural. Pode dizer sim, cara. É como a Aline veio aqui, a Aline Balucci, né? Cardiologista. Ela diz, eu tenho que ser magra. E ela malha, ela valida dá testemunho, né, da vida dela, do discurso dela. Porque como é que eu vou entrar num consultório, doutor Jean? De um médico com cheiro de cigarro, um médico que não faz nada, que não malha, que me diz que eu tenho que fazer isso, fazer. Aí, se ele vier com aquele discurso do tipo, eu estou responsável pela minha vida, responsabilize a sua, doutor, eu não vou ficar com o senhor, não. Porque o senhor não gosta do senhor, o senhor vai me cuidar? O senhor não está tratando do senhor, o senhor vai cuidar de mim com carinho, com amor? Essa coisa da empatia é fundamental, assim, do acolhimento, do exemplo. Acolhimento. Sempre arrasta, né? Atenção, médicos, acolhimento. Nós estamos numa situação de fragilidade. Todo mundo você vai para o médico, está doente, está com dor, está com medo de morrer. Então, o médico ele precisa ter o técnico e o emocional. Não dá para separar isso, não dá para dissociar a consciência, o que é alma, espírito de corpo. Você tem toda a tua mente lá trabalhada com aquela habilidade, porque você fez a faculdade, fez isso, fez aquilo. Mas tu precisa ter espírito para poder saber como atender uma paciente. Então, o tratamento é bloqueio hormonal, pode ser cirúrgico, mas tem que... Isso tem que ser avaliado e, em geral, não é em situações específicas ou essa questão da falha do tratamento clínico, né? E o drama que toda mulher fica meio é na cirurgia, né? Que fica com medo. E a cirurgia vai depender completamente de onde foi encontrado, né? Tá? Então, lembrar, outra coisa que eu queria tocar nesse assunto. A retirada do útero, como eu expliquei, se eu tenho células lá no intestino, lá no fígado, tirar o útero não é isso que vai curar você. Então, a gente fala assim, a endometriose é uma doença crônica, então você não tem cura com ela, mas não precisa transformar isso num monstro, sabe? Num atestado de fim, de sofrimento, não. Então, se tirar o útero, tem muita paciente que tem quase nada no útero. Não tem dor na relação sexual, não tem problema de sangramento, mas está com doença no ovário, está com doença no reto, no fígado. Onde é que você vai tratar? Onde é que ela está ativa, essa doença está ativa. Então, às vezes, tirar o útero, você foi só tirar o útero, não vai mudar nada. Então, lembra que também na cirurgia, entrar com essa mentalidade que vai querer retirar o útero para resolver os problemas, também não é isso. Então, por isso que é importante essa conversa na consulta e entender adequadamente qual é o melhor procedimento para ser feito. Isso vai ser feito lá dependendo da extensão, do sintoma e do que você achar nessa ressonância e ultrassom, né? Quem é que faz ressonância de endometriose aqui na cidade? Eu gosto Quero muito... nomes. Nomes, eu gosto muito de ressonância aqui. Na Prodimagem, a gente tem, que faz muito bem. Senso médico com a doutora Isane. Adoro o exame dela, ela se dedicou muito para endometriose. Doutora Isane. Isane. Então, vocês estão anotando? Eu quero o arroba deles, tá? Telefone, contato da Prodimagem, tudo. Não estamos sendo patrocinados pela Prodimagem. Nós não estamos sendo patrocinados por ninguém. Eu só quero a qualidade de vida, porque médico
não faz nada se ele não tiver um bom resultado de um exame. Ele não pode abrir uma barriga às escuras sem saber o que vai encontrar lá dentro. Então, a gente trabalha junto com isso, tem que somar. A Isane é na SensoMed, ela faz super bem lá, sabe? Ela tem um protocolo montado, eu monto todo um preparo, uma assistência ao paciente. E aquilo que eu te falei, a compatibilidade do exame, né? De que o exame que ela me dá é aquilo que eu encontro na cirurgia. Ou quando ela diz que não tem, eu não indico uma cirurgia, por exemplo, eu tenho que ter segurança que realmente não tem nada. Não tem nada. Para ter isso, né? E na ultrassonografia eu gosto muito aqui da Cíntia Fernandes, faz lá na SensoMed também. A Cíntia acho ótimo, faz super bem Cíntia esse exame. Fernandes. Que faz um exame excelente assim, a gente troca muita ideia também sobre os exames. A Suzy lá no Cristal e o Sidney Albuquerque, o cara que desenvolveu bastante. Recentemente veio um curso com o pessoal da Beneficente Portuguesa de São Paulo para tentar implementar, da BP, para tentar implementar ele lá no SUS. É bem difícil, né? Mas veio uma equipe grande, o pessoal fez um curso legal, assim. Que é onde está a maior parte das mulheres, né? 100 mil, quanto tem plano de saúde? 20 mil, pelo menos? 80 mil? Acho que é bem para baixo. Não, bem Vê para baixo. aí, gente. Não sei, mas é bem para baixo. Estatística depois, tá? Certeza. De 100 mil mulheres que estão doentes, isso aqui eu já estou fazendo a estatística daquele 1 milhão lá, né? 1 milhão é mulher, 10% pode desenvolver endometriose. 100 mil doentes, quantas têm plano de saúde e quantas estão no SUS? É uma dificuldade. É difícil. Esquecemos alguma coisa, doutor Jean? Tem alguma coisa que o senhor queira dizer aqui para as mulheres que têm endometriose, filhas e tudo? É muita coisa, né? A gente não entrou muito em fertilidade, mas assim... Hoje, se a mulher ela é infértil, e para ser infértil, é no mínimo 1 ano tendo relação sexual de forma regular, sem nenhum método contraceptivo, né? E não engravidou. E não engravidou. Aí você fala que o casal não é a mulher, o casal é infértil, que pode ser masculino também o fator principal, né? Não é minha área, mas é o que a gente vê aqui no convívio com isso. Uma mulher que está com diagnóstico de infertilidade do casal e ela tem dor pélvica, a chance dela ter endometriose é 70% mais ou menos. Mas aí a pegadinha, né? Mas nem toda mulher com endometriose vai ser infértil. Tá? Então não fiquem com essa coisa taxativa. Fiz o exame e falou endometriose. Vou ter dor, vou ser infértil, vou ficar sangrando. Não é assim. Esses 100 mil é a minoria que vai realmente chegar nesse ponto. Ainda bem. Então, super importante lembrar disso. Mas se você tem um diagnóstico de infertilidade nesse contexto, procura também para endometriose, que talvez você encontre. Então, lembrar que tem tratamento, pensar cedo, bem cedo no diagnóstico, para que você comece a tratar cedo, comece a pensar em prevenir cedo. Eventualmente, você tem condições financeiras e você tem uma endometriose mais grave e você tem 22 anos, congela óvulo ali. O teu óvulo com 22 vai ser muito melhor do que com 30. Porque sem dúvida, nós né? nascemos com uma quantidade X de óvulos e esses óvulos envelhecem junto com a gente. Homem, não. Homem renova. Produção contínua. Parada renova. Né? Então a gente esvaziou o negócio e enche de novo. Esvaziou e enche de novo. Vocês sabem o que eu estou falando, ouviu? Esvaziou e encheu outra vez. Nós não. Acabou, papai. Acabou. Já era. Não é assim? Você sabe. E eu sou muito fã assim, da Liane Rogério, doutora Liane Rogério. Ela é fertileuta. Ela é uma pessoa maravilhosa para falar sobre esse assunto bem específico. Assim. Ela é da Clínica Aurora. Ela tem lá no The Office. Mas, enfim, falando sobre isso, eu pego muita coisa com ela. Ela sempre fala, a mulher intraútero já tem uma queda da produção de óvulos que não impacta em nada. Lá para os 20 anos tem outra queda e nos 35 é a pior. É onde realmente impacta na fertilidade. Então, você está trabalhando, claro que isso não é engessado, né? Tem outros fatores no meio que podem piorar ou não, ou ajudar. Mas, enfim, você pensar nisso precocemente, isso falta conversa. Tu pega uma menina que está com 20 anos, claramente está começando a vida agora, não está com ninguém, ou se está com alguém, não está precisando engravidar agora, eventualmente. Não está nem pensando em filho. O que tem que fazer agora com ela? Prevenir para que ela possa, aquela história que eu falei, você preparar para que ela possa ter fertilidade, que ela possa engravidar. Se ela não quiser, a mulher chega lá, eu quero tirar meu útero que tem endometriose. Ah, mas eu não quero ser mãe. Eu disse, mas para você não ser mãe, você não precisa tirar o útero. É só tu não engravidar. Tem um monte de método. Então, você não precisa indicar a cirurgia por isso. Mas uma mulher que pensa, ou não, tanto faz, mulher de 20 anos, tem nem que estar... Você nem pergunta, filho, você preserva o útero. Preserva. E acabou. Se ela não quiser ser mãe, escolha dela lá na frente. Não tem nem maturidade para saber se quer ou não quer. E se quiser, tá lá para ela. Esse que é o importante. Ela tem a opção mais na frente, ela tem escolha opção. Do que não ter escolha nenhuma. Eu vejo muito com os pacientes, você fala assim, você precisa tirar você quer ser mãe? Não.
eu acho que está bem indicado tirar o útero para você. Ah, não, mas aí não, que antes eu não queria, agora eu não vou poder. Aí já muda aqui, né? Então, cabeça, tá certo. Então, você tem que tentar o máximo possível preservar. Preservação de fertilidade, hoje, aqui é mandatório. Em onco a gente já faz isso hoje. Câncer de colo de útero, que ninguém nem falava sobre isso. Hoje você opera e preserva o útero. É possível engravidar. Então, e a doutora Liliane Rogério aqui em Manaus. Liane Rogério, aqui em Manaus. Ela tem uma formação ótima, que ela é ginecologista, fertileuta, né? Trabalha com reprodução e fez uma pós-graduação maravilhosa, assim, nos maiores centros que tem aqui do Brasil de endometriose. E hoje ela trabalha com o Dr. Chang, que é um cara assim, sensacional, ele é dos Estados Unidos, que mais estuda dor pélvica. Ela trabalha direto com ele, assim, ela tem um protocolo de tratamento de dor pélvica maravilhoso também, que ela faz uma das poucas no Brasil, inclusive. Ó. Imagina, a gente tem, às vezes, uma mina de ouro aqui, né? É. A gente tem uma mina de ouro, às vezes, aqui, e às vezes fica, né, adiando. E assim, pessoas como, assim, eu sou assim também, a Liane assim também, a gente até conversou mais cedo, né? Quando foge do que aqui não vai ser bom, pode ter certeza que a gente vai falar. Cara, eu pelo menos, não perco tempo com isso, não. Sabe assim, ó, para você vai ser melhor fazer em tal local. Mas hoje, graças a Deus, já andou muito. A gente está bem tranquilo com isso. Não está largado, não. Luciana, ela. Decorei o nome dela. Já decorou, né, doutor Jean? Lembra desse nome, viu? Quando bater... Vem uma Luciana com uma plaquinha, corre. Ela nunca vai precisar, mas se bater... É a Sheila, sua secretária ainda? É. Chega lá com a Sheila, é Luciana. É com Y. Se for com Y, diz que eu não tô. Cuidado, Luciana. Vai ver só. Obrigada, doutor Jean. Eu que agradeço o convite, viu? A gente viu? não seria ninguém sem essa menina, gente. Essa menina, Deus me perdoe. Tem todo uma retaguarda, hein? Tu tem não presta, mas eu te amo. Essa é a história. Tu não presta, mas eu te amo. Coitada, sofreu no telefone para dar certo esse negócio comigo também. Né, bichinho, coitadinha. Ela é insistente. É por isso que eu gosto dela. Ela insiste comigo, insiste com o entrevistado, insiste com todo mundo. Doutor Jean, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, de coração, viu? Acho super legal a gente poder informar, assim, coisas que a gente vê no dia a dia, né? Tomara que tenha sido bem útil, assim. Não, eu fiquei assustadíssima. Eu não imaginava isso impacte de alguma forma. Eu não imaginava que a endometriose fosse... Eu sempre soube que era dolorida, que era tudo, mas de a gente não saber nem como é que esse negócio começa. Porque existe essa divergência da doutrina aí, da questão de se voltou do sangue da menstruação, se nasceu com... É muito difícil. Eu acho que é legal para vocês também procurarem, assim, pro espectadores, tal, que te acompanham, tal, que sempre tem grande alcance, procurar também esses grupos de apoio, eles são super legais, viu? Eu comentei com o GAPEAN. Eu acho bem legal falar porque é um pessoal que vive o dia a dia, está procurando melhorias, tem referência assim de quem trabalha, a experiência das meninas, como é que foram, trocam ideia, é grupo de apoio mesmo. Vou fazer uma entrevista só com elas. É bem legal. No GAPEAN. E fazer também a fertileuta Liane Rogério. Já põe na lista aí, no radar, para a gente fazer. Doutor Jean, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por tudo. Prazer. Obrigado por ter entrado nas nossas vidas. O senhor entrou num momento que foi delicado, mas sem o senhor tinha sido completamente diferente, tenho certeza absoluta. Eu não tinha passado por tudo que eu passei, com tanta segurança, com tanto carinho que o senhor tem, que seu. Não foi plantado aí, não. Nasceu com o senhor. Igual a teoria da endometriose. Eu não vou deixar de fazer, né? Eu tenho endometriose, é por isso que eu posso fazer a piada. Só tenho um ovário e o bendito do ovário agora deu endometriose. Enfim. Obrigada, doutor Jean. Você que está aí do outro lado acompanhando. Esse foi mais um Deixa que eu pergunto, assunto que a gente discute, que a gente conversa, que a gente fala na mesa, fala nos aniversários, está no jantar, está no vinho com os amigos, está com o assunto lá conversando e tudo. Vai vir aqui para o Deixa que eu pergunto. Muito obrigada. Obrigadão, viu? Um beijo. Você que está aí do outro lado, fiquem ligados, façam suas perguntas, comentem aqui embaixo, que a qualquer momento o doutor Jean aparece para também responder as perguntas. A gente vai ficar aí no encalço dele até tirar todas as suas dúvidas. Já sabe, hein? É assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.